Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Neste primeiro bloco, nós vamos entrevistar o professor Alessandro Cavacin Alves, ele que é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, e o tema será a criação de novos municípios. O professor mestre Alessandro Cavacin Alves, ele é professor de Sociologia do Estado do Paraná, ele é professor do TecPUC do Paraná, é doutorando em Sociologia, e o projeto de pesquisa dele é a Política Paranaense, século XIX, Poder Local. Ele, como eu disse, é mestre em Sociologia, e o seu projeto de pesquisa na Sociologia foi o processo de criação de municípios no Estado do Paraná, as instituições e as relações entre o Executivo e o Legislativo pós-Constituição de 1988. Também o professor Alessandro Cavacin, ele tem graduação em Ciências Sociais e o seu projeto de pesquisa foi o clientelismo eleitoral e o coronelismo político, uma análise de um pequeno município paranaense, 1992-2002. Professor Alessandro Cavacin, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, mas antes de nós abordarmos o tema dessa entrevista, que é justamente o que o senhor descobriu na criação de novos municípios do Paraná, eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu projeto de pesquisa quando o senhor concluiu Ciências Sociais, que foi o clientelismo eleitoral, ou seja, o coronelismo político, uma análise de um pequeno município do Paraná. Ainda existe o coronelismo político em pleno século XXI, professor Cavacin? Então, obrigado por estar aqui, professor Jorge. Então, sobre o coronelismo e o clientelismo, são práticas políticas, né? No nosso Brasil, o coronelismo era identificado com a República Velha, né? Dos coronéis que mandavam nos seus municípios, tinha o voto de cabresco, né? As pessoas que tinham que votar na pessoa de quem ele mandava, e ao mesmo tempo ele conseguia os recursos do governo federal para o seu município, né? Então era uma prática política chamada coronelismo. E eu tentei, assim, mostrar que o coronelismo, muitas de suas características ainda estão presentes nos nossos municípios atuais, né? Modernos, contemporâneos, apesar de toda a legislação brasileira, do Código Eleitoral, mas o coronelismo ainda tem seus resquícios na política atual. Não sei se não sei qual o município que o senhor analisou, se foi Rio Branco do Sul, a sua cidade, foi na sua... Rio Branco, Itaperuçu, Almirante Tamandaré. Rio Branco é um dos municípios mais antigos do Paraná. Rio Branco é de 1871, que ele foi emancipado politicamente de Curitiba. Né? Então, é um município da região metropolitana de Curitiba, muito próximo de Curitiba? Sim, 30 quilômetros de Curitiba, né? Bem próximo. E o clientelismo, esse parece que é mais visível ainda do que o próprio coronelismo? Sim, o clientelismo ele faz parte, né, da política, no sentido de o voto quase como uma mercadoria, né? Então é o cliente no sentido de haver um político e ele ter ao seu redor pessoas que negociam, entre aspas, o voto, né? No sentido de benefícios, no sentido de também o voto é uma possibilidade de algum ganho, né? Do poder público. E o senhor percebeu que o clientelismo ele está em todas as esferas, desde a Câmara de Vereadores
a prefeitura, os deputados estaduais, federais. Qual foi a percepção que o senhor teve no seu trabalho? A percepção é que está em todas as esferas, né? Do poder local, né? Do lado do município, indo para o poder estadual, o poder federal. E a característica do coronelismo, que é da República Velha, lá de 1910, né? 1920, era que havia uma pessoa que fazia essa ligação, né? Que era o coronel. Hoje, talvez, essa ligação clientelista que exista é o chefe político local, talvez o prefeito, um vereador do município, que consegue ainda fazer esse intercâmbio entre as esferas estadual e federal. Chega ao nível do presidente da associação de bairro, da comunidade? Sim, não é somente os mais fortes são os eleitos, né? Os políticos eleitos, vereador, prefeito, mas chega a todas as esferas, a um líder comunitário, a um líder religioso. E as camadas da população que atinge são os mais pobres ou os mais ricos, ou indistintamente todos querem levar vantagem? Indistintamente, eu acredito, né? Que cada um com o seu estilo, né? Alguns são mais organizados, alguns grupos, outros menos. E o clientelismo, então, ele é uma possibilidade de angariar votos nesses locais, assim. Uma das teorias sociológicas mais importantes da sociologia política é a teoria das elites, do Mosca. Ele dizia que as elites, como elas são menores, elas têm interesses comuns e acabam conquistando o poder e governam muito. E o Pareto acrescentou a circulação das elites, ou seja, os agentes que participam desta elite, eles vão sendo substituídos ao longo do tempo. Isso o senhor percebeu também na sua pesquisa, ali nesses pequenos municípios da região metropolitana de Curitiba? Percebi inclusive a luta dessas elites para o controle, né, do poder, né? Isso é muito forte. Grupos que se formam para alcançar o legislativo, para alcançar o executivo da cidade, né? Porque, como dizia o Pareto, né, também se não houvesse a circulação das elites, uma única elite no poder acabaria sendo ruim, né, para o local. Né? Mas há sim essa luta, principalmente, essa briga. O tema da nossa entrevista, basicamente, é a criação de municípios. Eu vou pegar a Constituição Federal aqui. A Constituição de 1988, ela estabeleceu no artigo 18, parágrafo 4º, de que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro de um período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação de estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Este parágrafo 4º ele foi alterado, o que eu li aqui foi a emenda número 15, que alterou o parágrafo 4º, e essa emenda permitiu que, a partir de 1995, praticamente não se criaram mais municípios, principalmente aqui no estado do Paraná. Mas entre 1988 e 95, houve uma grande criação de municípios. Eu até gostaria que o senhor, se a sua pesquisa abordou esse período. Isso, abordou de 88 a 95, 96, em que, então, a Constituição agora ficou de dar um novo parecer das novas regras para a criação de municípios. Então, professor Jorge, o que a gente colocou é o seguinte: como era possível criar município, né? Como era possível? Ou quais são as causas que levam uma determinada localidade a se emancipar politicamente? E daí o nosso foco de análise foi as instituições. Certo. Foi olhar a Constituição, vamos ver quais são as regras que possibilitam que um município seja criado. E a gente deu o nome de instituições delimitadoras. Né? As regras que foram criadas em 1989 e que valeram até 95, era que um município, para ser criado, precisava 5.000 habitantes,
precisava ter no mínimo 100 casas no lugar central. Núcleo urbano seria assim? Urbano, na sede, né? Que a sede não fosse ligada com a sede antiga, né? Então são algumas regras e a gente chamou isso de instituições delimitadoras. Então essas são as regras, né? Se tiver essas condições, poderia ser criado um município. E aqui no Paraná, nesse período, eu sei que a nível nacional foram mais de 1.000, quase 1.400 municípios criados nesse período. Sim. O Brasil tem hoje 5.553 municípios. E aqui no Paraná foi grande o número de municípios criados nesse período? Então, nesse período foram 81 municípios criados. O Paraná foi o 7º estado da federação a mais criar municípios nesse período. Somente o Rio Grande do Sul criou 253 municípios nesse período. Nesse período. Então, as regras lá eram mais flexíveis? Então, do que aqui? Essa foi a questão. Quais são as regras do Rio Grande do Sul, do Paraná ou de outros estados, né, que possibilitaram que isso acontecesse? E a gente olhou para as regras mesmo. Então, cada estado fazia sua lei complementar. Certo. A lei complementar do Paraná foi feita em 1991 pelos deputados, dizendo quais são as características. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, poderia ser criado municípios até com 2.500 habitantes. No Paraná, a regra estabelecia 5.000. Um mínimo de 5.000. Santa Catarina teve um grande número também? Teve também um grande número. Nesse período? Até tem os dados aqui. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 253, de Tocantins, 133, Santa Catarina, 94 municípios. Mais do que o Paraná. Mais do que o Paraná, entre 88 a 95. Hoje o Paraná tem 399 municípios. Teve algumas cidades que tentaram se emancipar e que tinham população, tinham condições melhores que outros e que não conseguiram aqui no Paraná. Sim. Também. Foram muitas essas cidades? Não, foram poucas, né? A maioria das cidades que pleitearam, né, que entraram com o processo na Assembleia Legislativa, elas conseguiram. Algumas não conseguiram ou por algum problema na justiça, algum impedimento, ou também porque o plebiscito, a própria população votou contra, né? Deu um resultado negativo, mas foram poucos os municípios que não alcançaram. Hoje, professor Cavacin, com essas novas regras, em que depende de uma lei complementar federal, que ainda não foi aprovada, Isso. que depende da votação em todo o território do município que vai ser criado, porque naquela época era só a parcela do território em que queria se desmembrar do município-mãe. Hoje o senhor acha que com a regulamentação vai ser mais difícil a criação de novos municípios? Então, esta é a grande questão, professor Jorge, porque dependendo de como se encaminham as regras, será mais liberal criar municípios, se as regras forem mais difíceis, será mais... E como a Constituição Federal, ela ainda não sinalizou, né? Mas ela deixava a cargo dos estados, das assembleias legislativas, a possibilidade da criação e das regras serem feitas pela Assembleia Legislativa. Então vai depender muito, porque daí cada assembleia pode fazer as suas regras. Né? Porque pela atual Constituição depende de uma lei complementar federal. Eu mesmo participo de uma instituição a nível federal, que é a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, e há um grupo de trabalho junto à Presidência da República, que trata das questões federativas, que estão se reunindo para elaborar um projeto de lei, porque nós sabemos que tem muitos... Em algumas regiões que já é necessário o desmembramento, cidades que estão a 200 quilômetros da sede, que criam certas dificuldades, principalmente na região norte do Brasil, né? Entende? Então, mas me parece também que há aspectos negativos em relação à opinião pública, que tem até uma visão um pouco
digamos assim, não debatida a respeito da importância do município. Porque, não sei se foi o objeto da sua investigação aqui, mas tiveram alguns deputados que se destacaram na criação dos municípios e, como eles tinham o poder político, eles também acabavam influenciando na nomeação dos cartórios e de outras funções lá e mantinham o seu, digamos assim, a sua liderança política, aquilo que o senhor falou no início, que seria esses aspectos relacionados ao coronelismo. Também pode se aplicar o coronelismo aqui na criação de municípios? O senhor observou isso ou não? Pode sim, é possível. Mas a questão que a gente destacou nesse estudo é as regras do Paraná que são interessantes. A criação de municípios iniciava-se com a vontade popular. Por exemplo, era necessário, no mínimo, 100 assinaturas da comunidade local para que o município fosse iniciado o processo de criação. Então, essa regra potencializava todas as localidades que quisessem, né? Ou que algum político maior, assim, um deputado ou mesmo um líder local, fizesse da sua localidade um município, que é uma coisa boa, né? Vai ter um poder local lá próximo das pessoas. E a segunda regra que potencializou muito esse processo foi o amplo controle da Assembleia Legislativa. Então, depois que entrava na Câmara, na Assembleia, no CCJ, né, na Comissão de Justiça, daí, então, os deputados paranaenses, que era o nosso caso, tinham controle do processo. Um assumia a causa, apresentava as demais regras. Um deles é o Aníbal Cury, né, que teve um papel fundamental nesse sentido. Ele foi deputado muitos anos, presidente da Assembleia. Então, ele tinha essa facilidade de acolher esses pedidos, ou mesmo de incentivar pedidos de municípios como o Doutor Ulisses, lá ao norte de Cerro Azul, né, que é um município pequeno. Enfim, ele tinha essa agilidade política e ele conduziu muito o processo. Então, mais dependia da população. Uma vez encaminhado para a Assembleia tinha amplos controles até a aprovação final, que depois o governador só tinha que ou vetar ou aprovar. O plebiscito, nas regras aqui do Paraná, evidentemente que ele era fundamental. Se a população votasse contra, o projeto não ia para frente. Não seria aprovado pela Assembleia. Mas houve casos em que a Assembleia, mesmo com o plebiscito, a Assembleia votou contra, porque é uma lei estadual, né, que cria. É uma lei estadual. Houve o contrário. Em muitas localidades, no ano de 89, 90, para agilizar a criação de municípios, criaram-se os municípios sem o plebiscito. Foram criados os municípios sem o plebiscito. Se inverteu o processo. Inverteu o processo. Depois que criava o município, saía em diário oficial, depois ia legalizar algumas coisas, como essa regra importante que era o plebiscito, né? O senhor fez, inclusive, o senhor estava explicando aqui na sua dissertação, o roteiro utilizado para a emancipação das localidades. E o território, por exemplo, o tamanho, quantos quilômetros quadrados eram necessários? Essa lei não estabelecia? Engraçado, a lei não estabelece. O que a lei estabelece é que não pode criar um município se a cidade ela está totalmente junta. Conurbada? Né? Vamos pensar em Curitiba. Curitiba não teria um local para se criar um município, né, nesse caso. Um bairro, porque ela é toda conurbada? É isso. Mas não dizia o tamanho, né? Então, qualquer localidade que sentisse que teria condições para... E o tamanho do Paraná ainda comporta muitos municípios, professor Jorge. Eu estava observando aqui que, pelo seu estudo de 1993, apenas 2 municípios tinham mais de 20 mil habitantes, os que foram criados. Isso. Uma característica. 4 de 10 a 20 mil, 14 de 5 a 10, e de 3 mil a 5 mil, 22,
e teve 6 com menos de 3 mil. Mesmo assim foram criados e a regra estabelecia 5 mil. Daí a justificativa dos deputados para passar essa regra é que esses municípios hoje não têm 5 mil, mas amanhã terão. Era isso que estava escrito nos então diários. Era o argumento, né? Nos diários da Assembleia. O senhor também, digamos assim, o senhor também fez uma análise, digamos assim, quem normalmente estimulava a criação? Era a associação comercial local, a igreja, os políticos? Quem é que tinha interesse em criar os municípios? No princípio, o que a gente percebia eram os próprios políticos locais. Os vereadores. Os vereadores que participavam de uma cidade maior, né, viam que a possibilidade do seu distrito se tornar um município. Eram esses, assim, que a gente percebia que mais tinham a iniciativa e com a ligação sempre com algum deputado da Assembleia. Né? O deputado que fosse o padrinho da criação do município, ele teria ali digamos assim, um eleitorado fiel por algum tempo. O senhor não chegou a analisar isso? Alguns estudos que eu li analisaram, mas não é regra. O que é regra é que todos os deputados, a princípio, são a favor da criação de municípios. Porque um município criado é um local ali que ele possa também, né, estar ajudando, estar trazendo benefícios. Então, o que a gente percebeu é isso. De maneira geral, os deputados estaduais, eles são a favor Quem pode ser contra, por incrível que pareça, é o governador. O governador. O governador e sua equipe técnica é o que pode estar impedindo, às vezes, a criação do município. Em relação à repartição dos recursos, o município mãe, evidentemente, que ele não tem interesse no desmembramento, porque ele perde recursos, ele perde território. Havia, digamos assim, mobilização das comunidades, porque agora, pelas novas regras estabelecidas na Constituição, vai ser toda a população do município, onde está havendo a divisão. E nas anteriores, não, era só os eleitores da região que formariam o novo município. O senhor acha que isso vai dificultar agora? Eu acredito que não. Não vai? Não. Mas a questão do fundo de participação dos municípios era interessante. Na década de 40, 50, 60, quanto mais municípios um estado tinha, mais ele recebia recursos do governo federal. Minas Gerais chegou a ter aproximadamente quase 1.000 municípios, o estado de Minas Gerais tem. Foi um momento, e o Paraná nessa época também criou muitos municípios. Na década de 80, 90 mudou um pouco as regras, a repartição dos recursos agora vem independente do número de municípios, é um cálculo um pouco diferente. Mas essa é uma instituição também que a gente chamou de instituições estimuladoras, porque se cria um município, há uma certeza que vai ter dinheiro para ele se manter, né? Pagar os seus funcionários, o poder público. Então é interessante, né? Então, independente, eu acho que às vezes o município que vai ser repartido, ele até gosta que é um pouco menos de trabalho. De despesas aí. Despesa. Agora vamos ver como é que vai se comportar o eleitorado do todo o conjunto. No futuro. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Alessandro Cavacin Alves, ele que é mestre e doutorando em Sociologia, e o nosso tema foi a criação de municípios. Professor Alessandro, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E neste segundo bloco nós vamos debater a vantagem competitiva por meio das pessoas. E para isso nós convidamos a professora mestre Cláudia Patrícia Garcim Pampolini, ela que é administradora de empresas, especialista em marketing, especialista em ensino à distância, ela é mestre em organizações e desenvolvimento. A professora Cláudia também é coordenadora do curso de pós-graduação em recursos humanos da FATEC Internacional, aqui do Grupo Educacional Uninter. Ela é docente há mais de 10 anos nos cursos de graduação e pós-graduação presencial e à distância, e é uma pessoa que ama dar aulas. Ela é uma das professoras mais bem avaliadas aqui do Grupo Educacional Uninter, e eu gostaria até que você falasse, professora Cláudia, deste seu amor ao magistério, porque eu tive a oportunidade de tê-la como professora do MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades, e os nossos alunos gostaram muito da professora Cláudia. Mas antes de nós abordarmos a questão da vantagem competitiva no meio das pessoas, eu gostaria que a senhora falasse a respeito da sua satisfação, do seu prazer em dar aula. O seu marido também, o professor Homero Pampolini, é professor também muito festejado aqui na instituição. Gostaria que falasse desse ideal, dessa vocação, você que é administradora, Cláudia. Então, boa noite a todos, boa noite, professor. Olha, para mim é uma grande satisfação dar aulas, há 10 anos eu faço isso e, na verdade, assim, surgiu por acaso e hoje é a minha principal ocupação dentro das minhas atividades profissionais. E é muito bom porque a gente mais aprende do que ensina, na verdade, sabe, professor? Eu tenho contato com muitos alunos, tanto no presencial quanto na educação à distância, e esse constante aprendizado a que um professor precisa estar se submetendo para estar em frente a uma câmera ou numa sala de aula no presencial é o que me move, é o desafio que eu gosto de fazer e eu faço com muita satisfação, como o senhor disse, justamente porque eu entendo, né, que é tão importante a gente dividir o que a gente sabe, o que a gente aprende a fazer com as pessoas que estão interessadas em aprender. Aliás, professora Cláudia, a senhora fez mestrado em Organizações de Desenvolvimento. Eu gostaria que a senhora abordasse o tema da sua dissertação de mestrado. O que foi que a senhora tratou lá no mestrado? Então, eu abordei o tema na minha dissertação de gestão de um setor
de uma faculdade de educação à distância, né? Eu trabalhei, como eu sou administradora, eu associei essas questões relativas ao aprendizado dos alunos, que é no setor de tutoria, ao aspecto mais administrativo, de como organizar este setor. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu concluí o meu mestrado, né? E agora eu estou me preparando para fazer um doutoramento em administração também. E o que a senhora descobriu? O aluno à distância, ele aprende mais, ele estuda mais, ou, digamos assim, não há muita diferença entre o ensino presencial e a distância? Olha, professor Bernardi, excelente a sua pergunta, porque vale a pena lembrar, né, que nos últimos 2 anos os melhores alunos do ENADE foram alunos de educação à distância. Então, respondendo especificamente a sua... Aqui do Grupo Educacional Uninter, exatamente. Foram as maiores notas, né, de todo o território nacional. São alunos que se formaram aqui conosco. E o que nós temos de experiência é que o aluno em educação à distância, ele estuda mais. Ele precisa estudar mais, até por conta de um contexto diferenciado mesmo da educação. Porque no presencial, o professor ele está presente 2 horas, 2 horas e meia com o aluno, que é um horário de aula normalmente, né? E na educação à distância esse tempo é mais breve. E o que acaba acontecendo? O aluno acaba tendo que complementar esse seu aprendizado. Então, a educação à distância ela é fundamental e é muito importante para um público mais adulto, por conta dessa disciplina, dessa dedicação que o aluno acaba tendo, e ele cria hábitos de estudo, ele aprimora o seu conhecimento e, com isso, ele tem um aprendizado muito mais profundo que acabaria tendo na educação presencial. Vejam bem, isso não significa que o aluno da educação presencial não tenha o seu aprendizado num bom nível também. Mas o que nós percebemos até historicamente pelo resultado dos últimos ENADES, né, aqui do Brasil, é que o aluno em educação à distância ele tem essa dedicação maior e acaba aí tendo um nivelamento mais alto com relação a notas. Então, professora Cláudia, eu sempre argumento, porque a minha formação toda foi na educação presencial. E nós, em função do trabalho, todos fomos obrigados, e é uma determinação do MEC, a fazer uma pós-graduação em magistério na área do ensino à distância. E eu posso assegurar de que teve disciplinas que eu tive que estudar 18 horas para uma prova. A grande vantagem no ensino à distância é de que aquela aula você pode rever quantas vezes você quiser. Isso é verdade. Enquanto que uma aula presencial, se você perdeu aquela aula, você perdeu e você não esteve lá naquele dia, ou você assistiu apenas uma vez, porque não tem o videotape como nós temos no futebol. Não dá para recapitular, né? Exatamente. Então, professora, mas eu gostaria que a senhora abordasse essa questão da vantagem competitiva. Nós sabemos que essa questão ela diz respeito ao serviço, digamos assim, na iniciativa privada, mas também tem um enfoque no setor público. Eu gostaria que a senhora abordasse essa questão, que é o tema da nossa entrevista aqui para os nossos alunos de gestão pública. Ok, então vamos lá. O que é a vantagem competitiva, né, pessoal? Tudo que uma empresa tem como vantagem competitiva significa que ela está fazendo algo ou investindo em algo que é difícil de ser imitado ou copiado pela concorrência. Só que o que acontece? Nós percebemos que os investimentos que as empresas realizam, tanto em tecnologia, quanto em matéria-prima e tantos outros investimentos, facilmente a concorrência, em curto ou médio espaço de tempo, acaba copiando, né, digamos assim. E essa questão que eu sugeri como tema para a gente conversar sobre a vantagem competitiva focada nas pessoas, é que já há comprovação, né, e há excelentes autores que escrevem sobre isso, que nos dizem o seguinte: a vantagem competitiva mais difícil de ser copiada é a vantagem competitiva de como a empresa lida com as suas pessoas, com os seus recursos humanos. E isso, pessoal, não é uma conversa, assim, que para mim fica muito fácil tecer sobre este tema,
por conta da minha formação, pela área que eu atuo, também sou consultora na área de recursos humanos e mercadológica. Veja, isto hoje é uma necessidade das empresas. Lá no início da Revolução Industrial, né, logo depois da Revolução Industrial, todas as pessoas eram tratadas como recursos, por isso o nome recursos humanos, né? E as pessoas eram entendidas como uma engrenagem de uma máquina. Veja bem, pessoal, hoje isso continua acontecendo, só que com o passar de todos esses anos, isso já vai mais de um século, né, nós sabemos que as pessoas, as formas como elas se motivam, as formas como elas sentem satisfação pelo que elas fazem, pelo que elas produzem no seu trabalho, acaba tornando esta empresa com um valor diferenciado e percebido pelo cliente final. E qual que é a empresa que não quer esse tipo de percepção, esse tipo de dedicação do seu colaborador? Então, a vantagem competitiva relacionada ao como cada empresa tem o seu expertise no trato com os seus colaboradores é a única vantagem competitiva, professor, que não pode ser copiada e imitada. Professora Cláudia, no setor público, nós temos observado nos últimos anos que são milhares de pessoas se preparando para os concursos. Nós temos hoje só nos municípios cerca de 5 milhões de trabalhadores. Se somarmos as esferas estaduais, a esfera federal e também as empresas que trabalham para o setor público, como permissionárias, concessionárias, terceirizadas, chegamos a aproximadamente 12 milhões de trabalhadores. Como é que essa vantagem competitiva ela pode se aplicar no serviço público, já que o servidor público é um trabalhador que ele está a serviço de toda a comunidade? Joia, excelente pergunta. Olha só, o servidor público ele tem uma grande vantagem perante o trabalhador da iniciativa privada, que é a segurança. Essa vantagem, ela pode se tornar uma desvantagem se este trabalhador não tiver um corpo gerencial ou superiores que o motivem ou que tragam esse trabalho dele, esse comportamento dele, esse comprometimento dele, mesmo que de uma instituição pública, para somar a uma equipe de trabalho. Então, o que tem acontecido, né? Há empresas que, inclusive, já são cases de sucesso na área pública de desenvolvimento de pessoas. A meritocracia, professor, é uma das saídas que as instituições públicas têm adotado para diferenciar os trabalhadores. Só que isso é uma situação que tem sido relativamente recente no país, né? Não é uma coisa que vem acontecendo há tempo. O que os governos, de maneira geral, as instituições públicas têm percebido? Que essa grande vantagem que é a segurança para o trabalhador acaba sendo uma grande desvantagem para o cidadão e para a própria instituição, por conta da acomodação que é pertinente a um colaborador, independente se ele está na iniciativa privada ou pública, que acaba se acomodando e não buscando o seu aperfeiçoamento. O que nós percebemos hoje, até mesmo pelo número de inscritos no seu curso, é que as próprias instituições públicas, elas estão atuando e trabalhando em cima dessa questão, né, para buscar justamente que esses trabalhadores, esses servidores, se atualizem para que, mesmo sendo uma instituição pública, essa questão das vantagens do bom atendimento ao cidadão, né, e do crescimento e desenvolvimento pessoal dos colaboradores aconteçam. Professora Cláudia, em que aspecto a senhora aponta, por exemplo, um plano de cargos e salários no setor público? E a senhora abordou a questão da meritocracia, ou seja, o crescimento profissional através do mérito, e ali vem a capacitação, a atualização do servidor. Em que ponto a senhora coloca isso para que aquele servidor, aquele funcionário público trabalhe com entusiasmo, ele não se acomode e ele possa servir a população, que é o objetivo de todos, na área pública?
Então, eu tenho, pelas oportunidades que eu tive de ministrar aula no seu curso e no curso que eu também ministro aula aqui pela instituição, né, que é o curso de Recursos Humanos, eu tenho recebido muitos e-mails de funcionários públicos, inclusive, que desabafam para mim essa questão que o senhor colocou. Poxa vida, eu entrei, fiz o concurso, foi difícil passar, entrei na instituição e hoje me sinto tão desmotivado por conta de todo o clima organizacional, a cultura que se cria na instituição que eu trabalho. E isso me entristece, isso me deixa um pouco decepcionado até com a atividade que eu estou desempenhando, né? E me perguntam, puxa, o que eu poderia fazer? Bom, pessoal, assim, uma resposta pronta para isso, logicamente, não existe, né? O que eu tenho percebido é que depende muito da postura individual de cada um. Eu acredito que quando nós temos uma atitude, que nós queremos fazer alguma coisa diferente, ela começa no seu primeiro passo, mas ela pode acontecer. Agora, uma coisa é certa, professor, as instituições públicas estão buscando performance, até porque hoje o cidadão não é o mesmo cidadão de 20, 30 anos atrás. Ele quer ser bem atendido, ele quer ter a solução para o seu problema resolvido, né, do seu problema resolvido, e aí o que acontece? Ele quer que este servidor que o atende tenha, por que não, motivação e demonstre que está ali não porque simplesmente passou num concurso, mas que se realiza estando trabalhando na instituição que ele presta o seu serviço, né? Então essa questão, ela tem vários aspectos que precisam ser abordados, mas uma coisa, como eu disse, é certa. Há instituições públicas que estão preocupadas com esse aspecto e têm buscado programas de desenvolvimento, de capacitação, de qualificação, até mesmo dos seus gerentes, dos seus coordenadores, para que esta realidade chegue e seja percebida pelo cidadão e vivenciada pelo servidor público. Outro aspecto, professora Cláudia, a senhora falou da questão da gestão de pessoas, que é o termo que se usa atualmente, e no passado se falava em recursos humanos. Mas ainda no setor público e mesmo na iniciativa privada, se fala muito em recursos humanos. É como se o trabalho humano fosse um dos recursos que compõem, digamos, a atividade econômica. Essa mudança conceitual, eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto dessa mudança, embora alguns ainda argumentam não, que é recursos humanos e não é gestão de pessoas. Gostaria que a senhora fizesse essa interface entre essa terminologia. Ok. Então, pessoal, no início do século passado, né, nos idos 1900 e alguma coisa, nós tínhamos o departamento pessoal, né? Isso. Que era uma abordagem bastante operacional e bastante fiscalizadora em um órgão eminentemente de controle. No início da década de 50, mais ou menos, aqui no Brasil, especificamente, surge a administração de recursos humanos. Alguns autores criticam esse termo recursos humanos, por entender que isso remete a uma abordagem que é lá da Revolução Industrial, onde o homem faz parte de uma engrenagem. Então, há autores que fazem críticas severas com relação a este termo recursos humanos e, por conta disso, vem nomenclaturas hoje mais modernas, gestão de pessoas, gestão de talentos, há empresas que determinam o setor de pessoas como departamento de gente e tantas outras nomenclaturas. Eu, particularmente, acredito que nós, pessoas, eu estou dentro de uma organização, nós somos um recurso e fazemos parte de todo um processo produtivo. Eu não tenho esse olhar tão crítico e tão pejorativo que os autores do século passado tinham com relação a esse desprezo ao papel do ser humano na organização. Só que é entendível isso, né, e bastante aceitável por conta de uma realidade que nós tínhamos no início do século passado, e essa realidade é totalmente diferente hoje. Então, hoje as pessoas não são tratadas só como um fator de produção, só como um recurso.
né? Elas são tratadas e entendidas pelas empresas de alta performance e que buscam essa inovação constante e esse atingimento de metas para que um momento globalizado que nós vivemos hoje, elas entendem essas pessoas como recursos humanos, porém de uma forma e com um olhar diferenciado do que era 100 anos atrás. Então, é uma questão de nomenclatura, no meu ponto de vista, e chamar pessoas de recursos humanos não as desmerece. O que acontece é que há uma confusão, né, justamente por conta desse histórico que ficou para nós, que pessoas são só recursos. Professora Cláudia, eu gostaria de, dentro desta visão moderna que a senhora está colocando, que a senhora falasse a respeito da geração Y, ou seja, essa geração que está chegando agora ao mercado de trabalho, em que ela tem uma forma mais descontraída de trabalhar, até na sua forma de se vestir, e também os ambientes de trabalho, principalmente as empresas de tecnologia que nós temos observado, em que o que vale mais é o trabalho criativo do que o trabalho operativo. Eu gostaria que a senhora abordasse isso, explicasse para nós o que é essa geração Y, que geração ela sucedeu e como este fenômeno está influenciando a vida das empresas. Então, sobre a geração Y, é um termo, né, bastante moderno que nós temos hoje para definir estes jovens que têm até 21 anos hoje. Alguns autores dizem 21, outros 23. O que acaba acontecendo, pessoal? Os jovens de hoje, eles têm uma pressa, né? Você percebe que eles já nascem com toda a facilidade para mexer em recursos tecnológicos que muitas vezes nós nos batemos ou temos algum tipo de dificuldade. Este jovem, por conta dessa familiaridade com todo o processo tecnológico, toda essa gama de informação, ele mexe no seu notebook, escuta música, está com a televisão ligada. Essa agilidade, que também traz uma superficialidade, sem sombra de dúvida, faz com que este jovem tenha mais pressa do que nós há 20, 30 anos atrás. E o que isso causa nas empresas? Este jovem, extremamente antenado, informado, com pressa de ter, ele não tem aquela paciência que nós tínhamos, né? Ele tem dificuldade de respeitar autoridades e hierarquias. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba se interessando por empresas e ele acaba pulando por organizações que traz um fator, que é um fator que tem a ver com a nossa sociedade moderna hoje, que é o prazer. Então, este jovem, ele trabalha muitas vezes muito mais por prazer, movido pelo prazer, do que pela necessidade. Porque estes pais desse jovem de hoje, pela própria condição que nós temos hoje na economia, no país, uma determinada estabilidade, este pai supriu algumas necessidades deste jovem que ele tem anseio em atender outras. E um outro aspecto que a psicanálise explica, esses dias eu estava ouvindo uma palestra de uma psicanalista e ela comentou o seguinte com relação à geração Y. É que o jovem hoje ele tem muita dificuldade de se submeter a uma hierarquia ou a uma determinada autoridade. Então, por que hoje nós temos tantas profissões com profissionais liberais? Por conta dessa dificuldade que a pessoa tem de se enquadrar num esquema organizacional, num organograma organizacional. Então, são jovens que buscam outras oportunidades e acabam buscando empresas mais atrativas no contexto moderno hoje, que nós temos o Google e tantas outras, né, voltadas a essa jovialidade, a esse dinamismo que os próprios meios de comunicação apregoam. Mas, claro, né, professor, que não há vaga para toda essa necessidade, essa fome dos jovens. Então, o que está acarretando isso? Toda uma nova concepção de gestão também nas organizações para receber esses jovens. Professora Cláudia, a senhora tem uma pesquisa que foi feita num período de 20 anos, mais de 20 anos, de 72 a 92, uma pesquisa nas maiores empresas do mundo. A senhora trouxe esses dados, gostaria que a senhora abordasse e o que se descobriu nessa pesquisa que é tão importante, eu acredito que é importante também para os nossos alunos e os nossos assinantes.
Esses dados vêm ao encontro dessas informações que nós estamos conversando aqui. Foi uma pesquisa realizada, então, como o professor disse, de 72 a 92, né? E o que foi percebido nas 5 empresas mais bem-sucedidas, independente do ramo em que atuam, é que elas obtiveram um retorno maior, não foi apenas por conta das suas patentes, das suas marcas, dos seus investimentos em tecnologia, ou pelo próprio ramo de negócio em que elas atuam. Na verdade, o retorno, esse retorno que hoje toda empresa quer, vem da forma como elas administram o seu quadro de pessoas, o seu pessoal, os seus recursos humanos, os seus talentos, os seus colaboradores que prestam serviço para elas. Então, veja, o que isso vem concretizar o que efetivamente estamos conversando. Que, sem sombra de dúvida, todos os outros fatores de produção continuam sendo muito importantes para as organizações. Só que, especialmente até pelo momento que nós vivemos, de maneira geral, é global essa pressa, esse dinamismo que nós temos hoje. As empresas precisam ter pessoas cada vez mais envolvidas, cada vez mais comprometidas, independente, professor, se é uma empresa pública ou privada, tá? E isso está demorando um pouco mais para chegar nas públicas, esse novo conceito, essa nova forma de lidar com o colaborador, né, com o prestador de serviços ou com o servidor público, mas isso é um caminho que fatalmente acontecerá. Até por conta desse momento que nós vivemos hoje como sociedade. Então, nós entrevistamos no segundo bloco a professora mestre Cláudia Patrícia Garcia Pampolini, ela que é administradora de empresas, ela é especialista em ensino à distância, e o tema que nós debatemos foi a vantagem competitiva por meio das pessoas. Professora Cláudia, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Às ordens.